Mais um dia muito especial. Hoje é o quarto dia da terceira semana de formação para a consagração. Esse é um dia especial porque nós vamos nos dedicar em conhecer melhor a Jesus Cristo. E hoje nós vamos conhecer melhor o Jesus Mestre, o nosso Mestre Jesus. Falar do Mestre da vida é falar do maior projeto de amor que já existiu. Ele se entregou por nós para a redenção da humanidade, unindo toda a criação do vínculo da unidade e da paz. A vida, portanto, não encerra na morte, mas continua na ressurreição. Ele, o Divino Mestre, é o amor que não passa, é a palavra que não engana, é o serviço sem interesse. Mas que amor é esse? O que estamos fazendo com os ensinamentos de Jesus? Para os homens, Jesus é aquele que adquire o saber com o próprio esforço e o comunica aos demais homens, enriquecendo-lhe a inteligência com novos conhecimentos. Isso significa que Jesus foi, aos poucos, recebendo a iluminação de Deus através do Espírito Santo para entender quem ele era. E à medida que ele foi conhecendo, ele foi revelando aos homens, foi contando para todo mundo quem ele era. Eu sou filho de Deus, ele foi revelando para todo mundo. O Mestre Jesus nos comunica não só a ciência, mas comunica a sua própria vida, fazendo-nos iguais a ele. Forma-nos para a vida divina e guia-nos para a vida eterna. Jesus não aprecia fazer demonstrações espetaculares ou mesmo as aclamações da multidão. Suas palavras e seus gestos contêm a vida divina. Ele fala com autoridade. Quando Jesus começou a sua vida pública, ele começou a falar muitas coisas, as pessoas não conseguiam entender aquilo. Por quê? Ele falava com autoridade, ele falava como realmente ele era filho de Deus. E as pessoas não entendiam aquilo, não conseguiam entender que ele realmente era Deus. Muitas vezes eles ficavam assim, mas como? Ele não é o filho do carpinteiro? Como que ele pode falar essas coisas? Porque as pessoas não conseguiam alcançar a plenitude de tudo que ele falava. Muitas, porém, são aquelas pessoas que o seguem e vão ao seu encontro porque ouviram alguém dizer que ele fazia coisas extraordinárias. E quando a pessoa, enfim, conhece e reconhece que aquele é Jesus, nasce a partir da escuta um ato de fé, de que ele é o Filho de Deus. E aí, quando a pessoa tem esse encontro com Jesus, ela encontra Jesus, reconhece que aquele é Jesus, aí surge um apóstolo, um discípulo. Jesus ama as pessoas simples, que passam a ter fé nele, em Deus. Tais pessoas se apegam à sua palavra, aderem a ele, rompendo com o passado e começando uma vida nova. O que encanta as pessoas na figura do Mestre Jesus é que ele fala de uma maneira muito simples e todo mundo consegue entender. E ele fala da vida, fala do amor, fala da verdade, fala de Deus, fala dele mesmo. Tudo com muita simplicidade, verdade e amor. Por isso que as pessoas deixam tudo para trás, deixam a sua vida do passado e começam a viver uma nova vida. Elas se adaptam à vida do Mestre. Elas não seguem um conjunto de ideias, elas não vão atrás de umas ideias, né? de uma maneira de falar, mas elas vão atrás do próprio Mestre Jesus, que é a palavra de vida e que possui um ensinamento para a vida toda, um ensinamento eterno. Como no tempo em que Jesus viveu entre os homens, ainda hoje ele precisa dos discípulos para continuar a afirmar a própria adesão a ele. Então, ainda hoje, Jesus convoca os homens, como ele fazia naquela época, que ele ia lá na beira do rio do mar e convocava os apóstolos, né, os discípulos,
ia em tudo quanto é lugar e chamava, vem, me segue. Continuam fazendo isso hoje. Algumas pessoas respondem ao chamado e vão atrás dele, e outras pessoas não entendem o chamado e não vão. O homem de hoje vive na expectativa da espera de alguém que o coloque cada vez mais perto de Deus vivo, o Deus ressuscitado. As pessoas não estão mais aceitando qualquer coisa, qualquer explicação, qualquer ensinamento tolo. Eles estão indo atrás da verdade, né? Do Deus vivo, do Deus que ressuscitou e que nos promete a vida eterna, que nos promete a eternidade. Mas então, quem são esses discípulos que Jesus convoca hoje? Primeiro nós vamos entender o que significa ser discípulo. Ser aluno é aquele que vai lá, né, lá onde está sendo colocada a instrução, no curso, né, a faculdade, tudo, vai lá, estuda, aprende e volta. E vai viver a vida. O discípulo é diferente. Ele vive, naquela época tinha isso, para você ser discípulo de alguém, né, discípulo de Platão, discípulo de Sócrates, discípulo de não sei quem, você tinha que seguir a pessoa, viver junto com ela, conviver com ela para poder dizer que era discípulo. Né? Então, discípulo é alguém que foi batizado, no caso aqui que a gente está falando, né? É alguém que foi batizado e tem o desejo de tomar sobre si o nome de Jesus e tem o desejo de segui-lo. Então, o discípulo é aquele que quer seguir a outra pessoa. E um discípulo convive com seu mestre e se esforça para tornar-se como ele é, guardando os seus mandamentos na mortalidade. Enquanto está vivo, ele procura manter tudo que ele aprende com seu mestre. Os discípulos vivem de modo que as características do mestre estejam entrelaçadas nas fibras do seu ser. A pessoa começa a se transformar, vai mudando, quando você percebe ela está tendo atitudes, comportamentos e um tipo de vida do mesmo modo que o mestre tem. Os atributos do mestre, né, as características do mestre, não são apenas um roteiro a ser seguido, ou uma lista de tarefas, como na escola, na faculdade, por exemplo. Quando você está numa escola, num curso, né, você tem uma série de coisas que você tem que fazer, né, obrigações, coisas que você tem que aprender, tem um currículo, aquilo ali é uma coisa que você tem que seguir. Os atributos do mestre são características entrelaçadas umas às outras que se desenvolvem em nós de modo interativo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a ter Jesus como mestre, a gente aprende a humildade, a paciência, a compaixão, a sabedoria, a gratidão, vai tudo entrelaçando. Quando você percebe, já você vai interagindo com o Mestre Jesus e isso vai acontecendo naturalmente na sua vida. À medida que uma característica se torna forte, o mesmo acontece com as outras características, né? Então, se você começa a desenvolver a fé, e a fé vai se tornando cada vez mais forte, as outras características também vão. A compaixão, a piedade, a sabedoria, a paciência, tudo também vai sendo desenvolvido. Quando você desenvolve bem uma das características, as outras também automaticamente vão se desenvolvendo. Mas o que tudo isso tem a ver com Nossa Senhora? Somos chamados para ser discípulos do Mestre Jesus. Não somos? A gente não quer ficar perto de Jesus, não quer seguir o exemplo dele? Que possamos atender esse chamado consciente do que significa para a nossa vida espiritual e carnal também. E isso a gente só consegue através da mediação de Nossa Senhora. E aí, se nós queremos ser discípulos de Jesus e segui-lo, precisamos da mediação de Nossa Senhora, que nos ajudará a estar cada vez mais próximos de Jesus. Então, se a gente quer estar perto de Jesus, ser discípulo de Jesus, a gente precisa da mediação de Nossa Senhora. E como que isso acontece? Lá no capítulo 8º, artigo 2º do Tratado da Verdadeira Devoção,
fala das práticas especiais interiores. São práticas que nós, consagrados, teremos que ter para o resto da vida, tá? Para os que querem tornar-se perfeitos conhecedores das práticas interiores, santificantes. Essas práticas consistem em fazer todas as suas ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Isso está nos números 257 a 265. Vocês vão ouvir falar isso muitas e muitas vezes, porque todo tratado é baseado nisso, né? A fazer tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Então nós vamos ver agora um pouquinho de cada coisa. É um pouquinho porque senão fica muito extenso o vídeo, tá? É necessário fazer todas as ações por meio de Maria, o que equivale a dizer que devemos obedecer em tudo à Santíssima Virgem e conduzir-nos em tudo pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Devemos fazer tudo com Maria, portanto, que consideremos em cada ação o modo com a qual Maria a fez ou faria se estivesse no nosso lugar. Para isso devemos meditar a sua fé que é viva, a sua humildade e a sua pureza. Então tudo que a gente vai fazer, a gente tem que imaginar que Maria está do nosso lado. O que ela faria? Ela estaria ali naquele lugar com a gente? Fazer tudo em Maria. É necessário fazer todas as ações em Maria. Para bem compreender essa prática, é necessário saber que a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terrestre. Neste paraíso, ela achou as suas delícias durante 9 meses, operou as suas maravilhas. É neste paraíso terrestre que está verdadeiramente a árvore da vida, que produziu Jesus Cristo, o fruto da vida. Mas como é difícil os pecadores como nós obter essa permissão e ter capacidade de luz para entrar nesse lugar, pois é muito alto e santo, e é guardado, não por um querubim, como o antigo paraíso terrestre, mas pelo próprio Espírito Santo, que se tornou seu Senhor absoluto. Então nós precisamos tentar fazer tudo em Maria, dentro dela, como se a gente fosse gerado por ela. E fazer tudo para ela. Devemos finalmente fazer todas as ações para Maria, visto que nos entregamos totalmente a seu serviço. É justo que façamos tudo para ela, como um criado, um servo, um escravo. Ok? É uma explicação bem rápida, mas que dá para a gente ter uma noção do que é essa devoção. Hoje ainda a gente vai rezar as 3 orações que a gente tem rezado todos os dias. E as perguntas de hoje são as seguintes. Quais são as práticas interiores dessa devoção que nós devemos praticar para o resto da vida? Você está seguindo os ensinamentos deixados por Jesus Cristo? E você tem sido discípulo de Jesus Cristo? Essas são as 3 perguntas de hoje. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo para vocês poderem responder com calma. Tá bom? Espero que tenha colaborado bastante para que vocês conheçam um pouquinho mais sobre Jesus. Até a próxima!